Oi gente, hoje eu vou falar sobre 5 obras que eu li e que apresentam acontecimentos completamente inesperados e que me deixou ainda mais envolvida na narrativa depois que tudo isso aconteceu. Antes de tudo, quero dizer que plot, que é o plot twist, ele é essa reviravolta na trama que muda todos os acontecimentos, que é uma coisa completamente inesperada. E eu, particularmente, adoro obras assim, porque eu fico ainda mais envolvida, mais presa, tentando entender como aquilo é possível, como eu deixei passar aquilo, como eu não desconfiei. Esses 5 livros que eu separei são livros que me deixaram exatamente dessa forma. Eu acho que você pode gostar também. O primeiro livro é Só o Amor Machuca Assim, onde a gente conhece a história da Rain. Ela descobriu que seu noivo não estava mais apaixonado por ela. Quando ela percebe que seus olhos brilham por uma outra mulher, ela entende que ele nunca mais terá aquele sentimento com ela. E ficar ali, naquela cidadezinha, não parece certo. Pelo menos não por enquanto, porque ela não pode ver seu noivo feliz com outra mulher. Então ela decide passar o verão na fazenda do seu pai, com sua família lá nos Estados Unidos. Tudo parecia tranquilamente, até que seu caminho cruza com Anders, o vizinho da fazenda ao lado, e ela percebe que ele pode ser um grande amigo nessa sua jornada solitária à cidade. O problema disso tudo é que ele também está sofrendo. Anders perdeu a sua esposa há 4 anos e ainda está passando por esse processo de luto. E no meio dessa conexão entre Rain e Anders, segredos serão revelados, sentimentos serão expostos e uma avalanche de acontecimentos surgirá da metade do livro em diante. E a proposta dessa trama em fazer uma personagem recomeçar e se reencontrar foi muito bem atendida. Mas quando tudo isso iria mudar? Porque havia um segredo. O plot do livro, ele é algo muito inesperado. Em cada capítulo eu não conseguia imaginar o que seria esse acontecimento, o que seria essa grande revelação que mudaria completamente a vida desses personagens. E juro que quando eu li, fiquei sem acreditar e até mesmo o que pensar. Era muita informação e era até difícil de absorver. E a partir disso, desse acontecimento, a autora começou a desenrolar mais algumas outras questões, só que eu senti que ela poderia ter explorado um pouquinho mais, sabe? Mas ainda assim foi um livro que me deixou completamente envolvida e que eu fiquei muito surpresa com esse acontecimento. O segundo livro que me surpreendeu bastante foi o livro O Amor Não Morreu. Essa história, depois de um término de namoro traumático, Florence não consegue mais acreditar que existem finais felizes. Só que o único problema, ela precisa finalizar um romance de uma grande autora, mas como se ela não consegue ver felicidade nem mesmo através das páginas. E quando seu novo editor aparece, ele aceita estender o prazo de entrega desse manuscrito, só que, como se isso já não bastasse, como se a vida de Florence já não tivesse virado de cabeça para baixo, ela recebe a notícia do falecimento de seu pai e todos seus planos mudam como num piscar de olhos. E a Florence e seu pai, eles tinham uma conexão muito grande. Eles conseguiam ver fantasmas. E parada na porta da funerária, ela encontra um fantasma alto e bonito, porém que parece tão confuso quanto ela. É o fantasma do seu novo editor, mas como isso seria possível? Esse livro ele tem personagens com humor ácido, mas também com corações partidos, acontecimentos surpreendentes e revelações marcantes que mudam completamente os fatos na vida dos personagens. Fiquei completamente envolvida na escrita fácil e cativante da autora, a forma como ela relatou os acontecimentos desde como Florence sofreu com o rompimento, o que a levou até aquele momento, até o falecimento do seu pai, de ver o fantasma do seu novo editor e tudo mais, me deixou completamente envolvida nessa história. E o plot era algo que eu não esperava. Fiquei tão envolvida com tudo o que estava acontecendo e eu realmente não imaginava que a autora pudesse apresentar um acontecimento tão marcante como aquele. Então isso me surpreendeu ainda mais e me deixou ainda mais apaixonada pelo livro. O terceiro livro é Mesa para Um, e nessa história nós conhecemos a jornada de 3 mulheres, sendo a primeira Siobhan. Ela é uma life coach, a Ciddy Dublin, e que está em Londres a trabalho. É nessa jornada que ela conhece o Joseph, com quem mantém um caso sem compromisso. Para os dois está tudo bem seguir assim. Conhecemos também a Miranda, e ela é uma arborista e apaixonada pelo que faz. Ela namora Carter há um tempo, tem certeza de que ele é o cara ideal para sua vida, apesar de não se abrir tanto com ela. E por fim, Jane acabou de se mudar para Winchester, onde é voluntária em um brechó, e é quando ela conhece o Joseph, eles acabam se tornando grandes amigos. Eles decidem embarcar em um namoro de mentirinha para ocasiões de festas e para que Jane não se sinta sozinha. Então, como eu falei, intercalado no ponto de vista dessas 3 mulheres, a gente consegue entender perfeitamente o que passa em suas vidas, como elas estão conectadas com Joseph Carter e como é o relacionamento de cada uma delas com ele e como isso seria possível. Como ele estava conseguindo fazer isso com 3 mulheres maravilhosas. E aí vem um acontecimento que é algo completamente inesperado. Em nenhum momento ao longo da leitura passou algo assim em minha cabeça, sabe? Eu fiquei tão envolvida com a trajetória
história dessas personagens, eu jamais imaginei algo similar. Então eu posso dizer que o plot foi realmente algo surpreendente. Foi como encaixar todas as peças em um quebra-cabeça e realmente entender todo o contexto da trama, e após essa grande revelação, a leitura ficou ainda mais cativante. A forma como tudo começou a fazer sentido e desenvolver foi algo que realmente me conquistou e me fez amar ainda mais esse livro. A quarta obra é Tudo que Deixamos Inacabado. E nessa história a gente conhece a Georgia, que tem 28 anos, e ela é obrigada a recomeçar a sua vida após enfrentar um divórcio inesperado. Só que ao voltar para a casa da sua família, no Colorado, ela terá que lidar com algumas questões burocráticas, e uma delas é a finalização da obra da sua famosa bisavó. Para que esse livro seja concluído e publicado, Georgia terá que lidar com o autor best-seller, o Noah. Ele é um dos grandes autores e o assunto é romance. Apesar da Georgia não ser tão fã de suas obras, ainda assim ela sabe que ele é perfeito para finalizar o legado de Scarlett, da sua bisavó. E eu fiquei completamente apaixonada com a riqueza de detalhes que a autora trouxe ao longo dessa trama, deixando completamente envolvida em sua narrativa. Eu não sentia vontade de largar essa obra. E acompanhar tudo isso fez com que a leitura ficasse ainda mais envolvente. E ao longo dos capítulos embarcamos entre o passado e o presente, e a história vai acontecendo de um jeito único e especial, mas tem um momento específico e tudo fica ainda mais eletrizante. Quando a autora revela o grande plot dessa trama, foi quase impossível largar a obra até chegar na última página. Confesso que eu não esperava esse acontecimento e fiquei completamente embasbacada. Foi algo que mexeu completamente com as minhas emoções e me fez refletir sobre diversas questões e motivos para tudo aquilo. Então essa grande revelação foi um plus maravilhoso para deixar a leitura ainda mais perfeita. E a quinta obra é o livro Nada Fica no Passado. Tudo começou quando a garota mais popular da escola, Angela, desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Ninguém nunca suspeitou que a sua melhor amiga, Georgina, estivesse envolvida em seu desaparecimento, exceto Kaiser, que era o colega das duas no ensino médio. Só que a história ficou escondida por 14 anos. E foi quando os restos mortais da Angela foram encontrados e a verdade veio à tona. Angela foi vítima de Calvin, um serial killer que havia assassinado mais mulheres esses últimos anos, e Georgina sabia o que ele havia feito, mas guardou o segredo. Mas por quê? A obra, ela é realmente instigante. A gente fica completamente preso na trama e curioso em desvendar todos esses segredos e mistérios envolvidos. Eu, por exemplo, criei inúmeras teorias ao longo dos capítulos, mas não esperava o plot dessa obra. Eu achava que tinha desvendado tudo, a autora mostrou que não. Há um acontecimento na trama que me deixou realmente chocada, e foi a partir daí que tudo começou a fazer sentido para todos os relatos que estavam acontecendo naquela cidade. Então sair da minha zona de conforto foi uma coisa boa. Afinal, eu não esperava gostar e me envolver tanto nessa história como aconteceu. Gostei bastante da forma como a autora abordou que todas as coisas que fazemos em nossa vida têm alguma consequência. E não importa quanto tempo leve, tudo vem à tona em algum momento. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 5 obras com acontecimentos inesperados. Não falei quais foram esses acontecimentos, é claro, porque isso seria um spoiler. Mas são obras que me conquistaram bastante, obras que me deixaram realmente surpreendida com essas revelações. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários. Se ainda não, aproveite para me contar qual delas você ficou com vontade de conhecer. Lembrando que o link de cada uma está na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!